Números 25, de 1 a 5, assim diz a palavra de Deus. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo aos sacrifícios dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-Peor. Vamos orar ao Senhor? Pai Santo, te agradecemos pelo teu texto sagrado, te agradecemos por tua palavra, que não nos deixe, Senhor Deus, sujeitos aos nossos próprios desejos, nosso próprio senso de justiça e a nossa própria concepção de mundo, e principalmente a nossa visão do Senhor. Mas somos confrontados com o Deus verdadeiro e assim aprendemos a nos submeter, a aprender o que o Senhor nos diz na tua palavra e sermos cada vez mais fiéis ao Senhor Jesus. Pedimos a bênção do Senhor sobre a tua igreja, nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amados, há uma lenda grega que um determinado guerreiro gozava do amor de uma deusa era apaixonada por ele. Então o que ela fez? Pegou esse guerreiro, que é conhecido como Aquiles, e para fazê-lo vencedor, indestrutível, que ele não perdesse batalha nenhuma, que ele sobrevivesse inclusive a todas as guerras e a morte, o que conta é que ela pegou um caldeirão e com uma poção mágica que tinha, ela pegou Aquiles e de pendurado pelo calcanhar, ela colocou ele dentro e deixou ele ser todo encharcado por aquela poção e tirou de lá. Então, Aquiles ia para as batalhas sabendo que ele era indestrutível. Porém, exatamente onde ela pegou, que era o calcanhar, ele ficou vulnerável. A poção não atingiu ali, por causa dos dedos dela. E daí surgiu a expressão calcanhar de Aquiles, que é uma expressão que quer dizer que uma pessoa extremamente forte, preparada para qualquer coisa, tem um ponto frágil, um ponto onde ela pode ser pega e destruída. Daí você já deve ter ouvido essa expressão. O que é interessante nesse texto é que alguma coisa aponta. Um povo extremamente forte, que estava pronto a resistir e que não tinha ninguém que os podia vencer. Esse povo tinha que estar atento que ele era vulnerável. E é o que às vezes acontece conosco. Tão acostumados às vitórias que o Senhor nos dá, e a crença que ouvimos o tempo todo que Deus dá a vitória, sim, Deus dá a vitória. Exceto quando o inimigo somos nós mesmos. Exceto que, quando para nos proteger, Deus pode destruir o inimigo que somos nós. Se eu ignorar que eu tenho fragilidades, eu posso facilmente ser derrotado pelo meu inimigo. Se eu julgar que a vitória está ganha e que eu não tenho que dar um passo sequer na direção da vitória e da terra, eu posso ser facilmente derrotado e cercado, desde que o inimigo consiga entender meu ponto frágil. Essa é a lição que nós podemos aprender desse texto. Esse é um texto que ensina a nossa fragilidade e as coisas que Deus faz relativamente a isso, como que Deus trata a respeito desse assunto. Israel estava tendo a oposição dos moabitas aqui nesse texto. Os moabitas decidiram acabar com Israel. Só que diferente dos amorreus, ou amorritas, também podem ser chamados assim, e diferente também dos edomitas, eles resolveram partir para uma guerra mística, para uma guerra espiritual. E fracassaram. Israel ganhou no campo de batalha, porque Deus era com ele, era o protegido de Deus. E Israel ganhou desses seus inimigos também, quando se tratou
de uma batalha com anjos caídos contra os anjos do Senhor. Então, se o irmão ler com carinho aí, do capítulo 22 para cá, quando você vai poder fazê-lo em casa, uma passagem longa, o que vem acontecendo é que Israel vai passar por Edom. Como os edomitas são primos dos israelitas, ou seja, são filhos de Isaac. Isaac teve 2 filhos, gêmeos, os irmãos se lembram, Jacó e Esaú. Jacó é o pai dos hebreus. Esaú é o pai dos edomitas. A palavra Edom no hebraico quer dizer vermelho. E como Esaú era ruivo, ele ganhou esse apelido desde pequenininho, era muito peludo e ruivo. Então ele ganhou o apelido de vermelho e daí Edom passou a ser o nome da terra dos filhos de Esaú. E Jacó, que ganhou outro nome de Deus, que foi Israel, passou a ser nome do povo de Israel. O povo de Israel foi escravizado no Egito, Deus tirou pela mão de Moisés, eles saem, recebem a lei e agora caminham para a Terra Santa. Mas caminhando para a Terra Santa, eles têm que passar no deserto do sul da Palestina. E pelo caminho que eles pegaram, eles tinham que passar por Edom. E eles pedem aos edomitas que os deixem passar, que eles nem a água dos edomitas eles beberiam, eles só queriam pegar o caminho mais curto para a Terra Santa. E os edomitas disseram, por aqui vocês não passam. Como os edomitas eram parentes e eram também, de certa forma, protegidos de Deus, os israelitas deram uma volta e não atacaram os edomitas, mas entraram em seguida no terreno dos amorreus. No terreno dos amorreus, um dos líderes dos amorreus, a palavra amoré, no hebraico significa teimoso. E os amorritas, que tinham esse nome, que hoje em dia nós conhecemos por outros nomes, curiosamente, atacaram Israel, pensando que iam destruí-lo. Já que eles se submeteram aos edomitas, pensaram, são um povo fraco, nós vamos matá-los. E eles foram, a primeira leva foi completamente desfeita, a tal ponto que os homens fugiram e continuam, de certa forma, fugindo, que acabaram chegando até o Brasil. Os amorreus, muitos não sabem, mas é que formaram a Mauritânia e Marrocos. Olha como os nomes parecem, Amorreu e Marrocos. São os mouros que invadiram o sul da Espanha e que influenciaram até na cultura de Portugal. Os mouros são a primeira leva de amorritas que atacaram Israel. Israel venceu e morava na cidade de Esbom, morou por algum tempo, porque eles queriam derrotar Israel, só que era muita gente. Então levantou-se o outro rei amorrita, o amorreu, e atacou também os hebreus. Só que desses não sobrou nenhuma pessoa. Do mais novo ao mais velho, todos morreram. E assim se dizimou os amorritas. Os amorritas, acredita-se que um braço da raça dos amorritas sejam os jebuseus, de quem Davi comprou a cidade de Davi, cidade do sul, que mais tarde, desenvolvendo, se torna Jerusalém. Fica ali colado a Jerusalém, a cidade de Davi. Os jebuseus é que moravam ali. E daí se acredita que de Amorreu é que veio o nome Moriá, para o monte, porque tem o vale do lado de um lado, agora de frente para vocês, não para mim, aqui para mim está invertido. Tem o Monte Sião, em Jerusalém, e do outro lado do vale tem o Monte Moriá. Esse Monte Moriá na verdade, se acredita que a terra, o nome Moriá, venha de Amorreu, do mesmo nome. Mas os amorreus foram totalmente destruídos. Os moabitas, para você identificar, moabitas são descendentes de Ló, aquele sobrinho de Abraão. Os moabitas, com medo deles, pensaram, no campo de batalha nós não poderemos destruir. Os hebreus tinham por volta de 6 milhões, calculo entre 3 a 6 milhões de habitantes que andavam com eles. Então, quando eles foram passar pela terra de Moabe, Moabe pensou, nós não vamos destruí-lo por meios normais, vamos ter que destruí-lo pela feitiçaria. E aí os moabitas mandam chamar um homem que, na tradição judaica, ele é considerado como se fosse
o Moisés dos pagãos. Era um profeta chamado Balaão. Então o rei dos Moabitas, chamado Balaque, manda chamar Balaão para que Balaão faça sacrifícios a Deus e faça Deus mudar de lado. Deus abandonar Israel e passar para o lado de Balaão, Balaque e dos Moabitas. Sem Deus, esse povo não poderia vencer ninguém. Essa era uma consciência. E mesmo que os israelitas não vissem, cada vez que Balaão ia jogar maldição sobre o povo de Israel, ele soltava uma bênção. E por 3 vezes, 3 capítulos do livro de Números, cada um deles é uma bênção. Eles mudam de lugar, e aí Balaque diz para Balaão, amaldiçoa o povo. E ele, na hora de amaldiçoar, ele abençoa Israel. Ele diz, eu não vou mentir. Deus está me dizendo que vai abençoar o povo, como que eu vou amaldiçoá-lo? Então não conseguiram, por meio de sacrifícios, depois de feitiçaria, fazer Deus deslocar-se para os moabitas. Não podendo vencê-los nem no campo espiritual, eles atacaram o calcanhar de Aquiles de Israel. A tradição judaica diz que os moabitas foram influenciados, tiveram esse conselho de Balaão. Fala assim, se as mulheres bonitas que vocês têm aqui seduzirem o povo de Israel, vocês vão trazê-lo para cultuar os deuses de vocês, os deuses dos filisteus. E se eles abandonarem o Senhor, eles vão ficar vulneráveis. É incrível que essa estratégia é usada até hoje. Como que a tentativa da dominação do Brasil é pela sensualização das crianças, para que entregue a sensualidade desde pequenos, vivendo no vício dos seus próprios prazeres, essas crianças não cultuem Deus. Um Deus tão severo, um Deus que é difícil de seguir porque a gente quer viver para os nossos próprios prazeres e Ele quer que a gente viva de forma reta. A gente aproveite a vida. Então isso que se dá aqui no Vale de Sitim, aqui é simplesmente chamado de Sitim. Sitim é, na verdade, uma abrasileiração de uma palavra chita, no hebraico, que quer dizer acácia. Quem conhece a acácia aqui sabe que é uma flor, são flores bonitas, amarelas, que descem de árvores com folhas extremamente verdes. Então fica um verde e amarelo, uma coisa muito bonita. E é nesse vale cercado de beleza, o Vale das Acácias, que também conhecido na Bíblia como Vale de Sitim, já próximo à Terra Santa, o povo de Israel é agora seduzido. As mulheres entram ali, e contra as mulheres eles não iam atacar, elas não representavam necessariamente uma ameaça. E aí, elas seduzem os homens e eles vão prostituir com elas. E depois que estão prostituídos, que estão envolvidos, se relacionando com as mulheres moabitas convidam, aqui literalmente no hebraico, chamam os hebreus para participarem dos sacrifícios. Vamos lá. Deus é tudo só. Baal, em aramaico, quer dizer Senhor. Que é como vocês chamam o seu Deus. É tudo o mesmo Deus. Vem cá, vamos fazer sacrifício a Baal Peor. Acredita-se que o nome Baal Peor aí significa o lugar, é a região. Então Baal Peor significa o Baal desse lugar. É assim, mais ou menos como uma igreja do Brasil divide uma santa em vários nomes, das dores e tudo mais. Isso era uma prática pagã dos cultos de feitiçaria de Baal. Porque aquele homem que levou 20 pães para Eliseu, e com 20 pães Eliseu alimentou, e deu dízimo, era o dízimo dele, eram as primícias. Ele deu 20 pães e Eliseu alimentou 100 homens com 20 pães. Que foi uma coisa extraordinária. Ainda sobrou pão, que Eliseu falou, vai sobrar, porque o Senhor vai usar isso. Mas é curioso que o homem veio de um lugar chamado Baal Salissa, que traduzido significa terceiro Baal. O Baal número 3. Então, possivelmente havia uma romaria para Baal, e esse era o terceiro Baal que eles passavam quando seguiam essa romaria. Então, o mesmo Baal tinha vários nomes. Você conhece um deles, o mais baixo
demônio para os hebreus era chamado de Beuzebu, que também é abrasileirado Baal-Zebu. Seria esse, Baal-Zebu, que é um deus, segundo os cananitas, que morava nas regiões inferiores da terra. E aí, quando os homens defecavam, esse monstro, esse Baal-Zebu, se alimentava das fezes dos seres humanos. O irmão tem ideia de como era baixo, e esse era um deus cultuado pelos cananitas também. Então havia muitos Baals, cada um para cada gosto, que eles diziam que era um só. Mas é curioso e importante para nós aqui aproximarmos desse texto, vendo que Israel não foi derrotada nem no campo espiritual, enquanto ela permanecia fiel a Deus. Quando eles trocaram o Senhor, e havia uma lei de Moisés que dizia, só o teu Deus adorarás. Não é isso? Havia uma lei em Israel que dizia, não terás outros deuses, literalmente assim, junto comigo. Deus não aceita ser adorado junto com outro. Que há pessoas que acham, não, eu posso cultuar Deus aqui de um jeito, e ali eu cultuo outro Deus desse outro povo. Deus não aceita isso. Ele é exclusivo. Mas isso é graça. Porque Deus é o único. Como que eu serei fiel, terei uma aliança com Ele, e Ele vai permitir que eu cultue uma ficção? Que eu cultue algo que é fruto da projeção de uma mente humana, de um artista, um habilidoso artista que fez uma escultura. Como que eu vou cultuar esse Deus? Então é evidente que Deus não aceitava esse tipo de culto. Assim, essa passagem pelo Vale de Sitim nos ensina algumas coisas sobre como caminhar no deserto, porque de alguma forma é isso que nós estamos fazendo. Ou você acha que aqui é a sua morada? Eu me lembro de um compositor de rock que falou uma coisa interessante, ele contando de uma coisa parecida com uma conversão dele. Ele diz uma coisa que ele aprendeu, que a vida não é o nosso destino. A vida é só uma viagem. Foi o que ele disse. Ele chegou a essa conclusão, porque é evidente, sendo se tornado um astro, se desviou do caminho de Deus, se enveredou pela droga e depois Deus foi lá e retirou. Ele diz isso na música. Só que é curioso, ele, segundo ouvi, cresceu na igreja presbiteriana lá dos Estados Unidos. Então, quando ele se viu afundado nas drogas, recorreu ao Senhor. Então, o cuidado que nós temos que ter é de não nos desviar, porque o deserto nos ensina algumas coisas sobre esse desvio. A primeira coisa que nós aprendemos é que o deserto é um lugar da gente ser aprovado. No deserto nós passamos provações. Os irmãos concordam? Jesus foi provado onde? No deserto do sul da Judéia, perto desse lugar aqui, talvez até dentro do próprio lugar onde os hebreus estavam, terra dos moabitas. O que será? Edom existia, porque os judeus não destruíram. Edom existia na época dos romanos dominando Israel, na época de Jesus existia. Você conhece pelo nome de Idumeia, a terra. Os idumeus eram os edomitas. Herodes era um idumeu que governava sobre Israel. Então eles deram um golpe. O pai de Herodes, o Grande, era camareiro, era servo, era um serviçal do imperador chamado Augusto, César Augusto. Né? E quando ele esteve lá cuidando do seu, ele ofereceu, falou, o senhor precisa, aquela terra de Judá é difícil, o senhor precisa de um homem sem escrúpulos que possa fazer tudo o que o senhor quiser, ser um pau mandado do Senhor lá em Israel. Gostando da ideia, César Augusto manda que Herodes seja feito rei, tetrarca, rei de 4 regiões ali, por isso tetrarca, e dali ele domina Herodes o Grande, que foi aquele que matou as criancinhas tentando destruir Jesus. Então os idumeus são os edomitas, mas os amorreus, você não escuta mais falar deles, porque eles vieram para cá e segundo alguns deles vieram até para o Brasil.
Quando você escuta a palavra moreno, que alguém é moreno, vem de mouro, que significa alguém de pele escura. E por que mouro? Porque são amoritas. São os mesmos. Então, esses vieram para o Brasil através dos árabes que invadiram, os mouros que invadiram a Espanha e Portugal e acabaram no Brasil. Bom, então esses povos desapareceram porque não puderam vencer Israel ou foram enfraquecidos. Mas agora os moabitas vão conseguir uma vitória. Mas lembrem-se que quando Deus quis que eles entrassem na Terra Santa, o povo disse não vamos entrar. E aí o que aconteceu? Deus disse, vocês não vão entrar? Ainda que Josué e Caleb, especialmente Caleb, disseram, vamos entrar, Deus vai dar vitória para nós. E o povo de Israel disse, não vamos entrar. Então Deus disse, tudo bem, vocês vão entrar na Terra Santa, só que vai ser da seguinte forma. Primeiro, vão morrer no deserto todos aqueles que não quiseram seguir a minha palavra. Então foi morrendo muita gente. O saldo desse desvio foi muito alto. Depois os irmãos vão ver. Aí o que acontece? Nós vemos que no deserto nós somos tentados. Jesus foi tentado como Israel. Passou 40 anos caminhando no deserto. Jesus passa 40 dias sendo tentado, sem ter o que comer. E mesmo sem ter o que comer, numa escassez completa, numa solidão. E os irmãos não sabem o tanto que a solidão dói. Ainda mais para alguém tão amoroso como Jesus. Foi por isso que Satanás disse, pula daqui de cima, porque os anjos vão aparecer para te ajudar. Por isso que ele disse, transforma essa pedra em pão. Então a escassez é muitas vezes a nossa desculpa para roubarmos. Alguns, péssimos sociólogos fazem a seguinte análise, que a causa da violência é a pobreza. Não é, a causa da violência é a droga, é a corrupção humana. Há muitos pais de família que preferem passar fome, dar o que ele tem de comer para os seus filhos, do que roubar o que é do outro. Então não vem com essa história de que a fome gera a violência, que gera o roubo, que gera a corrupção. A fome é um instrumento que o inimigo usa, mas Jesus passou fome e não se afastou do seu Senhor. Não atendeu a voz que lhe dizia, transforma pedra em pães, você tem poder para isso? E depois disse, pula daqui de cima porque os anjos vão aparecer. E depois me adora que eu vou te dar os reinos da terra todo. E Jesus recusou todas as propostas. Então, o deserto é uma oportunidade de sermos justos. Eu quero perguntar aos irmãos, você está guardando para se tornar um homem, uma pessoa justa, correta, quando a gente já estiver no céu? No céu não tem injustiça, meu querido. No céu não tem mais nem tentação. Seja o paraíso, seja o paraíso onde seremos levados fisicamente ou espiritualmente, nosso espírito será levado para lá. Ou seja, o novo céu e a nova terra são lugares de justiça. Nós nem tentados seremos. Seremos santificados. É lá que você pretende ser um homem íntegro. Deus quer que você seja um homem íntegro no deserto. Não é na igreja, meramente. Mas na igreja, no seu trabalho, na sua escola, é lá que você tem que ser, porque é o nosso deserto. É o caminho que nós temos em que pisamos em pedras, sofremos debaixo de um sol quente, de perseguição, de hostilidade dos moradores da terra, porém, somos mais que vencedores e ninguém pode nos destruir. Ninguém pode nos vencer nem afastar de Deus. Então, o deserto é uma oportunidade da gente dizer não para o errado. Como Jesus esteve na terra e disse não, você tem que ser imitador de Jesus. Essa é a maior arma que você tem. Eu me lembro de uma visita que eu fiz para uma entidade lá no Rio de Janeiro, mais precisamente na cidade de Niterói, ou eu acho que é uma cidade de lá ligada a Niterói, chamada São Gonçalo. E havia um grupo que trabalhava na libertação de viciados. E eu perguntei para o rapaz que me recebeu, que nem sabia que eu era pastor, mas me tratou com a maior gentileza, me mostrou todo o centro que eles tinham. Ele disse, nós temos uma oficina aqui que ensina o pessoal a fazer silk screen, pintar camiseta e tal. Temos um estúdio de música
me mostrou tudo. Aí eu disse, mas vocês não têm um lugar para vocês, um albergue, para vocês receberem e tudo? Ele falou, não. A gente no passado tentou isso, mas não estava funcionando. Então, o que a gente descobriu? Esse custo é alto e o governo fica em cima de nós, fiscalizando tudo que a gente faz. Então, para nós ficou melhor ensinar os nossos discípulos aqui a dizerem não. Essa é a maior arma que nós temos para vencer o inimigo. E ele diz, o viciado precisa voltar para o meio dele, para o morro, para onde quer que ele esteja morando, e aprender a dizer não para o traficante, porque aquilo é morte para ele. Ele tem que exercitar-se no não, porque é lá que ele vai aprender a conviver com o mundo. Então nós doutrinamos. Ele falou, tem alguns casos extremos de pessoas que são expulsas de casas, pessoas que estão ameaçadas de morte. Se voltarem para suas casas, podem morrer. Para isso, a nossa igreja, porque tinha uma igreja que sustentava, a nossa igreja faz o seguinte, nossa igreja adota as pessoas que precisam de moradia. Nós não fazemos um alojamento para eles morarem. Eles são acolhidos na casa da igreja. E eu realmente visitei alguém, um casal, que tinha um filhinho pequeno, estava com uma viciada morando com eles. Estava aprendendo com eles a ser cristã e a ler a Bíblia e a seguir por ela. Um trabalho que você não vê essas ONGs que falam tanto de direitos humanos fazem. Pelo contrário, tem gente que anda prometendo que vai liberar as drogas. Quando a gente sabe que ela destrói neurônios, ela destrói a moral. E, bom, eles falam da liberação da maconha. Maconha, querido, é nada. O grande lucro desses homens é a cocaína. Vai continuar o tráfico do mesmo jeito, com a dificuldade que você vai ter um motorista maconhado dirigindo o seu ônibus, vai ter um piloto de avião. É isso que nós vamos ganhar com a liberação da maconha. E não resolve nada em termos de violência, porque o grande lucro está na cocaína. E não tem ninguém falando de liberação da cocaína, porque isso é imoral, como a maconha também é. Mas parece que depois o discurso ficou bonito, né? Então diga não às drogas. E diga não também à liberação das drogas. Mas é no deserto que nós somos tentados. No deserto também somos aprovados. O apóstolo Tiago, irmão de Jesus, nos diz, no começo da sua carta, tem de motivo de toda alegria o passardes por várias provações. É motivo de alegria, porque se nós somos aprovados, há recompensa. Então é evidente que é muito importante que nós sejamos provados. E o deserto é a oportunidade. Quando a gente estiver na Terra Santa, a sua integridade não vai ter tanta utilidade mais. Ela é importante agora, para converter pessoas que te admiram pela sua integridade, admiram sua igreja pela retidão, pela honestidade, e podem descobrir que aí tem solução. E vou contar um segredo. Eu fui convertido muito mais pela honestidade de Jesus do que pela promessa do reino dos céus. Eu estudava numa escola presbiteriana e os pregadores que iam lá, grupos de jovens que iam pregar para a gente, falavam assim, creia em Jesus e você vai ganhar a vida eterna. E não me atraía esse suborno. Quer dizer que eu tenho que ir para Deus para ter vida eterna? Agora, vocês sabem, adolescente acha que vai ser adolescente para sempre, que ele nunca adoece e nunca morre, e nem envelhece. Bom, isso não é verdade, eu acreditava nisso e provou que não é verdade, que hoje, né, eu já estou mais para perto do fim do que do começo. Mas vejam só, era isso. O dia que eu li na Bíblia que Jesus disse, seja o seu sim, sim e o seu não, não, o que passar disso é do maligno. Eu me lembro direitinho, quando eu li essa frase de Jesus no Sermão da Montanha, eu disse a mim mesmo, esse homem que eu procurava. Eu quero alguém como ele para servir de modelo. E comecei a ler o Novo Testamento todo, e Deus depois disso me fez pastor, né? Há mais de 30 anos, eu tenho servido a Deus como pastor na sua igreja. Então, a primeiro olhar, o deserto é importante porque nele que eu tenho a oportunidade de ser aprovado, de ser íntegro, de ser reto, aí tem valor. Agora, qual que é outra oportunidade que o deserto nos dá? De conhecer a Deus. Não o Deus que as pessoas pregam, mas esse Deus da Bíblia.
Que há pessoas por aí que dizem que não a violência e não sei o que mais, mas são violentos também. Pregam a violência. É interessante que algumas pessoas que hoje falam que contra a violência, contra a tortura, são os mesmos que apoiaram as Farc, que sequestrava pessoas e pedia resgate, e torturavam pessoas. Um grupo armado que existia na Colômbia, tentando derrubar o poder pelas armas. As pessoas que falam contra a violência estão todas urgentemente querendo que o assassino da Marielle seja pego, daquela deputada do Rio, ou vereadora, não sei, seja pego o assassino e seja exemplarmente punido. Mas para os outros prisioneiros, eles dizem a gente tem que relaxar a pena e tem que desencarcerar. Com Deus não é assim. Porque Deus mostra ira aqui. Diz que Deus se irou porque o povo se desviou e se afastou dele. O povo foi atraído pela prostituição e pelo desvio moral, tornou-se fraco na sua confrontação com os deuses pagãos que não existem. E o povo não argumentava mais, e o povo não defendia, era politicamente errado. Então o povo foi se tornando vítima. O sujeito podia nem acreditar que Baal Peor fosse Deus. Mas ele ia lá prestar sacrifício para satisfazer quem? Para alegrar quem? A mulher que ele tinha, que ele era cliente, com quem ele estava prostituindo. A tradição judaica diz que isso foi uma dica de Balaão. A gente não tem fonte suficiente para afirmar isso, mas a tradição judaica, que foi passada de pai para filho, diz que Balaão chegou e falou: só tem um jeito de vocês afastarem eles do Senhor. Se eles transgredirem a lei, se eles abandonarem o Senhor. Então seduzam com as suas mulheres. E aí foram as moabitas. A gente tem a notícia que há uma midianita também que foi morta aqui. Depois você vai ver. O nome dela é Cosbi. Você vai ver mais na frente, se você ler o capítulo. Então a grande verdade é que as pessoas querem dizer que o nosso Deus não é o Deus que pune ninguém. Não. Deus não pune ninguém. Esse nosso Deus é amor. Ele não se ira. Eu não entendo como que o amor pode não se irar. Se eu amo uma criança e percebo que essa criança está sendo injustiçada, ou está sendo desviada, está sendo pervertida, como que eu não vou me irar? O contrário do amor não é ira. O contrário do amor é a indiferença. E Deus não é indiferente com o seu povo. Aqui no texto diz que Deus se irou. Em Tiago, nos é dito que é com ciúmes que anseia por nós o Espírito Santo. Então, é nesse ponto que nós vemos que Deus, ao mesmo tempo, é graça, mas é ira. Um grande escritor cristão, que também era médico, foi muito importante na Inglaterra e faleceu aí na década de 80, chamado Aidan Wilson Tozer. Tozer diz uma coisa, que é impossível a pessoa ter uma noção do que é o amor de Deus se ele não conhecer o tamanho da ira. Se eu não tiver a ideia da gravidade do pecado, eu nunca vou saber do que Deus está me perdoando. Só quando eu adquiro a consciência que eu fico morrendo de vergonha. Como que eu pude fazer isso? Que conduta vergonhosa. Aí sim o perdão se manifesta. Mas é preciso a lição 1 para chegar na lição 2. Lição 1 é: Deus se ira com o pecado. Lição 2: Deus perdoa o arrependido. Eu só posso ir para a lição 2 se eu aprender o número 1. Senão ela não vai fazer o menor sentido. É tentar aprender a raiz quadrada sem saber, sem entender o que são o significado dos números. Se os números forem só rabiscos para mim, eu vou precisar de um professor me ensinar. Isso é 1, 2, 3, 4. Aí um dia eu posso aprender a raiz quadrada. Então, para entender graça, eu preciso entender a ira. E Deus se irou com o povo. Só para você ter ideia, veio uma peste sobre o povo. Sabe quantas pessoas morreram em Israel? 24 mil pessoas. Deus avisou que ia exterminar do meio do povo quem estava dando problema. E esses que acompanharam o Baal Peor, do meio deles morreu por uma peste 24 mil pessoas. Você pode até ver isso aí
mais para frente, no verso 9. Olha só. Os que morreram da praga foram 24 mil. Sabe o que é 24 mil? Tem jogo de futebol aí do Campeonato Brasileiro que não tem 20 mil pagantes. Aqui são 24 mil pessoas que desapareceram, uma cidade inteira. Eu poderia dizer até algumas cidades. Se você pegar Pratânia, por exemplo, isso aqui vai dar umas 5 Pratânia mais ou menos. Cadê o Gideão? É mais ou menos isso, né? 5 Pratânias desaparecem porque o povo se desviou do Senhor. Não pense que você escapa. Você acha que pode vencer Deus, que pode passar Deus na conversa? Está errado. Tem um texto em Hebreus que diz: horrível coisa é cair na mão do Deus vivo, não é isso? E a gente usa esse versículo para evangelizar quem é de fora. Errado. Isso está sendo dito para a igreja. Esse é um texto que o escritor de Hebreus manda para a igreja e diz assim: você quer viver em pecado? Você quer abandonar o Senhor para favorecer os seus parentes que não querem que você seja crente? Vou te dizer uma coisa simples. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. A gente que defende, inclusive, a ideia de que Ananias e Safira, você conhece a história? O casal que mentiu para Pedro, mas na verdade mentiu ao Espírito Santo e por isso morreram, não é isso? Tem gente que defende que eles eram crentes e que foram para o céu. Só que Deus estava simplesmente dizendo: vocês erraram, eu não quero mais dar 1 minuto de vida para vocês. Morreu Ananias, daí a pouco chega a esposa dele, Safira, e contra a mesma mentira, e Pedro simplesmente diz: você não está mentindo a mim, você está mentindo ao Espírito Santo. Aquelas pessoas que estão à porta enterraram o seu marido e vão enterrar você também. E aí ela caiu morta e ela foi enterrada. Agora eu quero perguntar para você: isso foi na igreja, isso está no Novo Testamento. Você acha que o Deus do Antigo Testamento é que é mau? Só o Deus do Antigo Testamento que fica irado? Você está enganado. No Novo Testamento, só por tomar a ceia de forma indevida, os presbíteros que estão presentes conhecem bem esse texto. Pessoas que tomam a ceia sem discernir, estavam adoecendo em Corinto, algumas até já tinham morrido. Não é isso que Paulo fala em 1 Coríntios 11? Leia lá. Então, o Deus do Novo Testamento é tão igual, tão justo quanto o Deus do Antigo. E se você se desviar do caminho do Senhor, cuidado. Você fica sem proteção contra o inimigo e ainda tem um Deus irado sobre você. Mas a terceira oportunidade que o deserto nos dá de conhecer a Deus, de ser aprovado, mas também de conhecer a justiça de Deus, o remédio de Deus, que é a disciplina. Deus mandou para Moisés e falou assim: enforca os chefes das tribos. Porque o chefe da tribo era um patriarca, era um pai, era um príncipe. Ele poderia ter dito: vocês não vão. Os líderes, se vocês me permitem, os pastores de Israel, os presbíteros de Israel, calaram-se diante do pecado. Deixaram o pecado progredir e o povo ir. Não, Deus, se Deus quiser, Deus destrói ele. Deus tem todo o poder. E não tiveram piedade daquelas almas. Então Deus disse para Moisés: Moisés, elimina esses homens, enforca-os de dia, para que todos vejam. Moisés chega para eles e de alguma forma vai com um remédio. Moisés diz: façam o seguinte, para eu não ter que matar vocês, peguem todo mundo que adorou do Baal Peor e matem. Vocês mesmos enforquem. E quando a igreja exerceu disciplina, o juízo de Deus não veio. Você acha que é diferente hoje? Muitos dos males que nós passamos são disciplina. Disciplina porque às vezes a igreja se omite. Quero lembrar os irmãos, vamos lembrar de uma história. Eu já estou terminando, mas vamos lembrar de uma história aqui. Um homem rejeita fazer a vontade de Deus. O nome dele é Jonas. Deus manda ele para Nínive, que ele iria por terra. E ele pega um barco e vai para Tarsis. Para você ter ideia, Tarsis é Espanha. Pega no mapa, você vai ver que a Espanha, do lado de cá fica o Oriente Médio, e do outro lado é que fica a Espanha, a Península Ibérica. Ali é Tarsis. Esse homem vai atravessar o mar Mediterrâneo todinho para fugir de Deus e não livrar os ninivitas da disciplina, da ira do Senhor. Só que Deus
na cabeça de alguns, podia deixar para lá. Deixa os ninivitas praticarem o que é mal. Só que os ninivitas eram muito cruéis. E se Jonas fosse avisar do juízo, o que Jonas pensava, eles vão se arrepender, Deus vai perdoá-los, que eu conheço, Deus é bom. Então o que eu vou fazer? Eu vou fugir para Tarsis, quando eu estiver bem longe, os ninivitas estarão destruídos e não vai ter quem pregue para eles. Você se lembra o que aconteceu? Jonas dormia no porão do navio. E os homens, levantou-se uma grande tempestade. A tempestade sacudiu o barco ia virar, o navio ia virar. E eles, com medo disso, na crendice deles, na superstição deles, pensavam, se a gente jogar alguém no mar, o mar vai se acalmar. Não foi? Então reuniram, estão todos aqui, e falaram, não, tem um dormindo lá, roncando no porão. Né? Não sei se Jonas roncava não, mas devia roncar, né? Aí desceram lá e pegaram Jonas. E trouxeram para cima, falaram, agora nós vamos fazer um sorteio, todo mundo do barco, vamos ver quem que o mar quer engolir. Aí Jonas entendeu a mensagem. E no sorteio que fizeram, adivinha quem ganhou o prêmio de ser jogado no mar? Jonas. E aí os homens ficaram com dó, porque possivelmente Jonas era um homem bom. E aí os homens disseram para ele, a gente não precisa fazer isso. E ele disse, não, o meu Deus está irado contra mim, por isso que o barco vai acabar virando. Me joguem no mar, que ele vai se acalmar. E ele foi jogado no mar Mediterrâneo, e um grande peixe engoliu. Algumas pessoas já acham que é baleia, mas não há prova que seja uma baleia. O termo hebraico pode ser usado como um peixe grande, tá? Que é usado também a mesma palavra para baleia. E aí ele é vomitado na praia e tem que seguir para Nínive. É assim que Deus faz. Se há um de nós que tem erro, morreremos todos. Ou nós vamos ter que disciplinar alguém. Daí veio a disciplina judaica, que eles diziam o seguinte, no tempo de Moisés era apedrejado até a morte quem fazia o errado, havia pena de morte. E tem pessoas que acham que a pena de morte é antibíblica, não é. Leia Romanos 13, que é Novo Testamento, e você vai ver que é com justiça que as autoridades trazem a espada. E espada não é para passar manteiga no pão, viu? A gente faz isso com faca. Espada é para matar pessoas. E o governo tem autorização de Deus para tirar a vida. E o nosso Brasil está fazendo injustiça. Pessoas tiram vida e a gente dá Bolsa Família para eles. A gente dá Bolsa Presidiário. Isso é injustiça. Aí você vai dizer, mas pastor, o senhor está falando vingança? Claro, vingança é uma coisa boa. Se ela não fosse boa, por que Deus vai querer para ela? O que Deus não quer é que eu vingue a mim mesmo. O que está na Bíblia, Deus diz, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Então, homem não pode se vingar contra outro homem. A vingança é de Deus e daqueles a quem Deus delega. É o que Paulo fala em Romanos 13. Deus delegou ao Estado o poder, e todos os estados praticavam isso. Recentemente, por influência do cristianismo, alguns aboliram a pena de morte, porém é um equívoco. Porque a pena tem que ser proporcional à falta. Se o sujeito tirou a vida de alguém, ele tem que perder a sua própria vida. Essa pelo menos é a lógica. Em Israel não tinha prisão. Em Israel só tinha o seguinte, se o sujeito roubou, ele tinha que restituir 5 vezes mais. Se ele roubou uma vaca, ele tinha que dar 5 das suas vacas. Ou o valor equivalente em dinheiro ou em trabalho. Essa era a lei do olho por olho e dente por dente. Em seguida, se o sujeito tivesse cometido um crime hediondo, ele pagava com a vida. Crimes absurdos eram pagos com a vida. E o Estado tinha autorização de Deus para fazer. Aqui é a mesma coisa. Então, nós temos direito, pensamos, à vida. Mas quando eu tiro a vida de alguém, eu não estou tirando o direito de outro viver? Então, o que, na verdade, as Escrituras nos mostram é que Deus não tem necessariamente nada contra a pena de morte. O que Deus tem, na verdade, é exigência que os países devem praticar justiça. E quando os juízes soltam
pessoas que deviam estar presas. Quando nós prendemos e damos bife e arrozinho e marmitinhas quentinha para eles, enquanto famílias choram e não sabem o que fazer sem o pai de família, o Estado se tornou cúmplice dos assassinos. Esse Estado cúmplice vai ter que responder por Deus pela justiça que não fez. Então, no deserto, é a oportunidade que nós temos de praticar a justiça, não somente de sermos justos, mas também de praticarmos a justiça e exercermos a disciplina. Deus colocou na instituição, país, Ele colocou chefes. Esses chefes têm por obrigação lutar para fazer a vontade de Deus, não a do povo. Entendemos tudo errado. A gente entende que democracia é o povo governando. Isso é uma ignorância histórica. A democracia começa na igreja. E era só um jeito, o voto era só um jeito de saber o que Deus quer. Nunca foi pretendido por uma igreja que a vontade do homem, a vontade do mundo, a vontade das pessoas, das minorias, da maioria, fosse estabelecida. E sim a vontade de Deus. Assim, na Escócia, berço do presbiterianismo, a rainha da Escócia mandava em tudo no país, exceto na igreja. Na igreja era o voto, porque era o Senhor que se manifestava pelo voto, mostrando quem Ele queria governando e as coisas que Ele queria que acontecessem. Dessa forma que a igreja presbiteriana nasceu, e a democracia nasceu primeiro na igreja presbiteriana, na igreja batista, que é uma igreja democrática, e não na filosofia, ou nos pensadores, ou nos políticos. Eles adaptaram aquilo que a igreja fazia e funcionava bem. No estado da Pensilvânia, o governador era, quando assumiram o governo, ele era um presbiteriano. Então ele levou, cada cidade tinha o prefeito, que é o equivalente ao pastor, e os presbíteros, eram tipo representantes do povo, eram os vereadores. Ele levou isso para o estado e ele tinha deputados e ele governava. O governo viu que aquilo estava funcionando muito bem por representação e estabeleceu a democracia representativa como sistema de eleição e de tudo nos Estados Unidos, de governo. A igreja presbiteriana e a igreja batista têm muito mais influência do que os pensadores, do que a Revolução Francesa. Bom, mas voltando aqui, o importante é entendermos que o deserto é a oportunidade que nós temos de fazer justiça. De sermos justos, como eu disse no início, mas também de fazermos justiça e de conhecermos a Deus. Assim, queridos, para nós podermos encerrar, eu queria concluir dizendo que nós estamos no deserto e há obstáculos. O deserto não é fácil e, além de tudo, ainda temos os amorritas, temos aqueles que são pagãos, que não têm Deus, que vêm até muitas vezes cultuar o nosso Deus conosco, mas que não tem nada a ver, não querem compromisso nem mudança com Deus, que podem se dizer cristãos, mas não querem seguir os passos de Jesus. É isso que nós temos no mundo hoje. Então nós temos amorreus, temos moabitas, que vão tentar seduzir você pelos sentidos. Tentar fazer que de alguma forma você ceda, porque quer satisfazer seus próprios gostos, ou satisfazer seus prazeres. Não se venda, querido, nosso prazer está guardado com Jesus. Esse é o prazer que você tem que buscar. Os outros a gente tem, ajuda a passarmos no deserto. Parque de diversão, todos os lazeres que pudermos ter, não fazem mal, a menos que eles ocupem um lugar central da minha vida. Eu vou usar um exemplo que os irmãos sabem muito bem. A comida, por exemplo, é um prazer, ou não é? É um dos melhores prazeres que nós temos na vida. Mas se nós abusarmos e vivemos em função da comida, não vai ser trágico para nós? Então eu tenho que viver para a glória de Deus. E Ele vai me dar comida, vai me dar lazer. Assim, também o sexo foi aqui a maneira como o hebreu foi pego para satisfazer seus desejos, abandonou o Senhor. Porque foi um pedido das mulheres com quem eles estavam deitando, e isso gerou morte.
Então, estamos caminhando no deserto e temos obstáculo. Satisfazer a mim mesmo é o meu calcanhar de Aquiles. Quando você pensa que a igreja, presbíteros, pastores são para satisfazer você, que você é que tem que conduzir a igreja, seus pensamentos, é o pensamento da maioria. Peraí, meu querido, a maioria, nós fomos eleitos e escolhidos para conduzir o rebanho. Se são as ovelhas que conduzem o pastor, que pastor é esse? Então, no fundo, seja na teologia, seja na ética, ela tem que ser ditada por aqueles que você vota e coloca como seu representante aqui. Tá certo? Então, o que é importante aqui? E a última coisa que eu quero que nós lembremos antes de irmos para casa. É lembrar de uma coisa. Deus sempre vence. Não importa os argumentos que você tem, o seu grau de inteligência, você não vai dobrar a Deus. É melhor se converter a Ele. É melhor dizer, Senhor, me ajuda que eu use a minha inteligência não para me convencer que o errado está certo, mas para me convencer que eu tenho que me sujeitar ao Senhor e à Tua palavra. A Bíblia é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés, não é isso? Salmo 119. E ela é isso mesmo. Só que se você deixá-la em casa, se você jogá-la no mato, ela vai iluminar quem? Ela mostra e você não quer ver. Portanto, vencer Deus você não vai. E nós todos compareceremos diante do trono do Senhor Jesus. E aí eu terei que dar conta do que eu fiz da minha vida. Se você tem vivido de forma errada, peça perdão a Deus, converta o seu coração e comece a estudar a palavra de Deus. Começa a se cercar de gente que tem o temor de Deus como principal meta, principal mola propulsora da sua vida, que o leva para frente, que o faz andar. É disso que você precisa. Basicamente, você precisa de 3 coisas: oração, Bíblia e igreja. Sem esse tripé, eu não conheço ninguém que conseguiu alguma coisa. Que bom que Deus nos deu. Jesus nos abriu o vivo caminho, então eu posso falar com o meu Deus, o meu Pai, aquele que já sabe quem que vai ganhar as eleições dia 28, já sabe o que vai ser do Brasil no futuro. Ele me ouve agora se eu falar com ele. Ouve você, porque Jesus abriu um novo e vivo caminho. Você fala pessoalmente com o Deus que controla o universo. Isso é maravilhoso. Isso é oração. Pela Bíblia, você escuta o que esse Deus está te dizendo. O Espírito Santo que Ele te deu te ilumina e você entende. E o que você não entende tem que ir atrás para buscar, procurar. E para isso Deus te deu uma igreja que te ajuda na interpretação. Ela não é autoridade para te dizer o que ela quer. Ela é simplesmente um auxílio que Deus te deu para você entender as Escrituras. Tendo isso nas mãos, vamos nos alegrar. É como Israel no vale de Sitim, que devia ser um lugar lindíssimo, praticando prostituição. Que desperdício, né? Podiam estar cantando louvores a Deus. Um lugar tão bonito. Cada um deles tinha sua esposa, ninguém era proibido de casar. Podiam ter os prazeres, mas por que tem que ser o errado? Esse é o problema. Então, queridos, se você não tem andado assim com o Senhor, mude o seu coração. Vamos orar a Deus agora. E se você concordar com as palavras de oração, se eu refletir o que você quer dizer a Deus, diga amém quando eu terminar. Tá bom? Mas você é livre. Nesse ponto eu estou te dando a liberdade de você dizer amém ou não, desde que as minhas palavras reflitam o que você quer dizer a Deus. Vamos orar ao Senhor?